Então, turma, vamos para a nossa última parte da aula, Renascimento na Itália. No surgimento do Renascimento, o norte e o centro da Itália eram as áreas mais urbanizadas de toda a Europa. Nessas regiões, a sociedade exercia uma extraordinária atividade comercial que enriqueceu empresas, instituições bancárias e manufaturas. São fábricas e estabelecimento industrial, as manufaturas. Elas geralmente eram feitas com a união de vários artesãos, que cada um fazia uma parte do trabalho. Cidades independentes como Veneza, Gênova e Florença eram os grandes centros mercantis. As famílias mais ricas viviam em constantes disputas pelo poder em suas cidades ou em outras, contratando exércitos de mercenários liderados pelos condottieri ou comandantes. Então, por que foi na Itália? Como eu estava falando para vocês, a Itália é o berço do Renascimento. E o porquê é que ali era o centro da Europa, praticamente. Era o local em que as cidades... mas vocês estão falando de Itália... Você está falando de Itália, mas está falando de cidades italianas? Não seria de um mesmo povo? Então, os italianos são sim um mesmo povo. O povo italiano, eles falam italiano, tem influências muito iguais, mas as cidades em si eram independentes. Elas funcionavam como uma cidade-estado. Não entendi, professor. Imagina que aqui no Rio, as cidades de Niterói, São Gonçalo, Rio de Janeiro, Nova Iguaçu, Magé, são separadas, elas não pertencem ao Brasil, e elas mesmo são como se fossem pequenos países, do tamanho de cidades, por isso cidade-estados. Florença, Florença, Veneza, Gênova, Sicília mais abaixo, o Vaticano, era do Papa. Essas cidades, elas tinham sua autonomia, eles não eram um país unificado, eles eram cidades italianas. Nessa época não existia o país Itália, entenderam? E essas cidades, elas enriqueceram muito com o comércio. Porque a Itália, ela ficava num local muito bom. Porque a Itália era meio que a ponte entre o Ocidente e o Oriente. Ele era realmente um meio. E o Mediterrâneo era o mar mais comercial. Porque ali ligava a Europa, Oriente Médio e Norte da África, onde tinham vários povos e por isso várias trocas comerciais. A Itália acabou se privilegiando muito da sua posição. E por isso as cidades italianas ficaram muito ricas. E a atividade comercial enriqueceu empresas particulares, famílias grandes, bancos e essas manufaturas, que é o início da ideia de uma indústria, as manufaturas. E eles, inclusive, cada cidade tinha seu próprio exército, eles tinham sua própria força militar para garantir a sua independência. Aqui a gente tem uma estátua do século XV representando o condottieri, o comandante italiano, Giovanni de Médici. Essa obra está localizada em Florença, na Itália. A família Médici seria a família que controlava Florença. As cidades eram controladas praticamente por famílias. Cada cidade, digamos, tinha o seu rei. Financiamento de artistas. As famílias ricas das cidades apreciavam ostentar poder e tornavam-se benfeitores das artes e da cultura, mantendo financeiramente muitos artistas. Esses benfeitores eram chamados mecenas. O que é o mecena? O mecena é um patrono, é uma pessoa rica, que ela chega para um artista e fala: olha, gostei do seu trabalho, você trabalha muito bem, e vi que você não tem condições de bancar o seu trabalho artístico. Então eu vou financiar você nas suas obras e ganho um pouco, uma porcentagem, uma pequena parte do que você está fazendo. Entenderam?
O mecenas, que vem do mecenato, que é a prática de mecenas, era o patrocínio financeiro e material fornecido por membros de famílias ricas para aqueles que desenvolvem atividades artísticas, culturais e científicas. Quer dizer, não fica só a questão do artista que faz um quadro, que faz uma escultura, que pinta uma parede de uma maneira maravilhosa. Também tem na questão de quem escreve, os escritores, os cientistas, tinham muitos mecenas que patrocinavam eles, porque, infelizmente, nessa época, a atividade artística era difícil de gerar lucro. Porque geralmente quem tinha condições de pagar eram as pessoas ricas, e não tinham tantas pessoas ricas assim. E a quantidade de quanto eles pagavam varia bastante. Livro também. Não era todo mundo que sabia ler, precisava-se de que a produção fosse muito mais alfabetizada para um escritor conseguir se bancar sozinho, por isso precisava de um mecenas. E os cientistas estavam desenvolvendo ideias novas, precisava de um apoio financeiro, porque muitas vezes nem sabia do que sairia de uma pesquisa científica. A burguesia, enriquecida com o comércio, também queria se destacar e apoiava artistas, pensadores e obras com valores diferentes da igreja e da aristocracia. Quer dizer, os burgueses, grandes comerciantes, bancários, eles queriam que os artistas fizessem obras que fossem diferentes do que a igreja produz, do que os nobres, reis consomem. Eles queriam ter a sua coisa para se destacar. Nesse ambiente de conflitos armados e de superação de valores teológicos muito antigos, substituindo-os por valores que privilegiavam o indivíduo, a Itália tornou-se um ambiente pioneiro da grande renovação cultural. Assim, o Renascimento ficou consagrado como um dos períodos mais revolucionários da história da humanidade. Porque ali começou-se em um local muito rico, de muita riqueza, no caso material, começou a financiar uma renovação de ideias que priorizava o talento individual. Como assim, professor? Eles não se ajudavam? Se ajudavam, mas a questão era de valorizar o que um indivíduo pode fazer. E por isso estavam ajudando a fomentar conhecimento, fomentar ideias novas. Arquitetura e escultura. Página 305. No Renascimento italiano, destacaram-se os arquitetos Filippo Brunelleschi, Donato Bramante, Leon Alberti e Andrea Palladio. Em suas obras, eles priorizavam valores da antiguidade clássica, como equilíbrio e harmonia das formas. Quer dizer, eles eram arquitetos que, quando iam construir uma casa, uma mansão, uma igreja, uma fortaleza, uma muralha, eles viam as coisas de uma maneira em que funcione da maneira que a construção foi proposta a ser feita, mas que também, além dela cumprir seu papel, ela tem que ter uma certa beleza nas suas simetrias. Quer dizer, os seus lados têm que ser de lados iguais, tem que ter um ângulo que seja meio que uniforme, que também ajude no seu funcionamento, a estética, digamos assim. A forma dela tem que ser bonita. Então, a visão deles não era só prática, de tem que funcionar. Não tem que funcionar, mas tem que ser bonito. Vamos aliar as duas coisas. A escultura foi outra arte importante no Renascimento, por incorporar os estudos da anatomia desenvolvidos na época. A gente viu lá com Da Vinci. Da Vinci estudava anatomia, como funcionava o corpo humano, para fazer grandes pinturas, mas no caso também tinha quem estudasse anatomia para fazer grandes esculturas, para esculpir. Entre os artistas inovadores que atingiram grande expressividade em suas esculturas, destaque-se Ghiberti, Donatello e Michelangelo. Aqui temos a imagem do Davi da Bíblia, o rei Davi.
feito por Michelangelo no século XVI. O Davi de Michelangelo é considerado uma das maiores esculturas da humanidade pela sua grande capacidade de retratação do corpo humano em mármore, que é uma pedra bem dura. Isso aqui é esculpido, gente. Isso aqui é mármore, tá? Ele foi fazendo, batendo, até ganhar essas formas. A música. Durante a Idade Média parte do Renascimento, a igreja dominava a música, encomendando composições para festas da fé cristã. Por quê? Se a gente pensar direito, a música como forma de entretenimento, ela sempre existiu. Mas o motivo de se fazer música, o que motivava as letras das músicas, mudou com o tempo. No passado, até da Idade Média para trás, da Idade Moderna para trás, a maioria das músicas eram muito músicas ligadas à religião. Porque a religião era o centro da vida das pessoas. Era muito ligado... A música era ligada a um tipo de louvor. Mas existia a diferença de louvor para uma música festiva, por exemplo. Mas sempre o tema era a religião. Isso é bem antes até da Idade Média, da Idade Antiga. A maioria dos povos, a música era referente a questões religiosas. É muito difícil a gente ver, antes de certo ponto da história da humanidade, a música não ser religiosa. Muitos compositores do Renascimento, sentindo o clima de renovação que estimulava as artes, desejavam criar músicas não religiosas, experimentar a polifonia, criada na França e na Itália. Então, no caso do Renascimento, é esse ponto. A partir do Renascimento, a gente começa a ver grandes artistas fazendo música de coisas que não são sobre religião, sobre outros assuntos. Pode ser... quero fazer uma música sobre Florença. Quero que minha música fale como essa cidade é bonita, como ela se desenvolve, como ela é grandiosa. Ou, quero fazer a minha música sobre Portugal. Quero mostrar como meu país é bonito, suas riquezas, seu povo, contar sua história na música. Essas questões não religiosas começaram a vir em forma de música a partir do Renascimento. Pelo menos no Ocidente. A polifonia é uma técnica de composição que une de forma harmônica duas ou mais vozes ou dois ou mais instrumentos, criando um efeito sonoro inovador. Quer dizer, antes, geralmente, a música era muito no vocal. Só uma pessoa cantando. Ou era um instrumento igual para todo mundo, digamos. Todo mundo tocando violino. Não, violino não. Todo mundo tocando harpa. Todo mundo tocando flauta. Dificilmente existia o equilíbrio e a mistura de mais de uma. Por exemplo, todos tocando tambor. Mas existia os que tinham tambor, flauta junto, mas a harmonia, a questão de tem que tocar no momento certo, no volume certo, para funcionar de uma maneira coesa. Essa preocupação veio com os renascentistas. Na Itália ressurgiu então um estilo musical chamado madrigal, composição não religiosa para coral com versos em linguagem popular. O compositor italiano Giovanni Palestrina, apesar de compor para a igreja e somente música vocal, aperfeiçoou a técnica da polifonia e criou obras profanas de grande beleza. Profanas por quê? Não quer dizer que elas estavam indo contra a religião, só que era pagã. No caso aqui, é uma questão de ser pagã. Página 306. Os escritores do Renascimento. Literatura. Os escritores do Renascimento buscaram recuperar os gêneros literários da cultura clássica, como a poesia lírica e a epopeia, para renová-los. A poesia lírica é
é uma poesia quase cantada. Eu não sei muito de literatura para poder explicar direito essa parte para vocês. Mas a epopeia seria uma grande aventura. Também ligado, também uma questão de distanciamento da questão religiosa. Entre os autores que inovaram na arte da palavra, destaca-se Francisco Petrarca, autor da obra Cancioneiro, que reúne 350 poemas líricos, nos quais são abordados os próprios sentimentos do poeta. Petrarca é conhecido também como o inventor do soneto, uma forma de poema com 14 versos, praticada até os dias de hoje. Outro importante em todo o Renascimento foi Giovanni Boccaccio, que escreveu Decameron, uma obra com 100 contos curtos. Quer dizer, é uma obra, um livro grande, que tem 100 histórias pequenininhas, que são os contos. Esses contos são narrados por jovens e tratam de sentimentos como inveja, traição e paixão. O escritor e poeta de maior importância do Renascimento foi Dante Alighieri, autor de A Divina Comédia. Nesse poema, o próprio Dante é personagem e conta sua viagem mística pelo inferno, purgatório e paraíso da teologia católica. No caso, Dante ele não se afastou da religião, mas ele fez uma epopeia com o conhecimento religioso. A história da Divina Comédia seria ele contando uma aventura dele, indo no céu, conheceu o céu, aí viu como funciona o céu. Aí foi no purgatório, viu como funciona o purgatório, e foi no inferno, viu como funciona o inferno. Seria ele contando uma história de viagem dele. Pintura. As pinturas da Idade Média retratavam cenas e figuras planas, em uma única dimensão. Quer dizer, as figuras da Idade Média elas não têm sensação de profundidade. Você está olhando, parece que alguém pintou aquilo num... Tá parecendo que foi pintado na parede. Você não consegue ver fundo. Parece que está tudo um do lado do outro. Os pintores do Renascimento romperam com esse modelo estático e suas obras passaram a transmitir o movimento dos corpos, com traços mais naturais, sugerindo sensação de liberdade. As primeiras obras que mostram a transição do estilo medieval para o renascentista são as do pintor italiano Giotto. Nelas, personagens e objetos apresentam formas próximas da realidade graças às noções de espaço e de profundidade. Quer dizer, quando você adiciona a questão de percepção de espaço, de tamanho e de fundo numa pintura, você pode criar ali a sensação de movimento. Sabe esses desenhos, principalmente HQs, mangás, em que parece que o artista conseguiu desenhar um cara fazendo um movimento com a espada, um herói socando um vilão. A coisa está parada, você não está vendo o movimento acontecer. Mas quando você olha, você entende o movimento. Entende que o soco que o vilão levou veio de cima para baixo. Entende que a espada foi de cima para baixo. Isso acontece por causa da sensação de profundidade e de espaço, que através do desenho, da pintura, o artista consegue passar. Após Giotto, surgiram os pintores do Renascimento italiano, como Masaccio, Botticelli, Michelangelo, Rafael, Tiziano, que aperfeiçoaram as técnicas de pintura. O Da Vinci ele entra aqui, digamos assim, ele entra nessa parte de ter ajudado bastante a pintura. Aqui temos a Madonna, que não é a artista, gente. Madonna seria mãe, seria senhora em italiano. Com menino. Madonna com menino é o nome do quadro. Um óleo sobre tela de Tiziano, de 1508. Viu como a gente consegue perceber que existe fundo, que a gente consegue entender o espaço que está feita a pintura. Essas diferenças que o Renascimento trouxe. A técnica da perspectiva na pintura. Outra diferença marcante entre a pintura renascentista e a pintura medieval foi o uso da técnica de perspectiva. Essa técnica baseava-se em cálculos geométricos e matemáticos. Tá vendo? Outra área de conhecimento sendo aplicado na pintura.
Eles usavam a anatomia, usavam a geometria, a matemática para poder fazer pinturas. Legal ver como o conhecimento em si ele dialoga com outras áreas, criando um efeito em que os objetos de uma cena parecem estar em profundidades diferentes, tal como a vemos na realidade. No Renascimento, essa técnica foi aperfeiçoada e a pintura passou a ser considerada uma atividade intelectual, por se aproximar das ciências, uma vez que os pintores precisavam ter conhecimentos de matemática e geometria para executar suas obras. Aqui temos um esboço. O que é um esboço? É uma ideia anterior do que é o resultado final, feito por Leonardo da Vinci em um dos seus estudos de perspectiva. Ele estava estudando como é que funciona a perspectiva no papel. Aí ele fez esse esboço. Para a gente ver como ele pensava questões de profundidade dentro de uma imagem. Foi por meio do desenvolvimento desses efeitos e sensações que as representações estáticas da arte medieval deram lugar a figuras dinâmicas de artes renascentistas. Observe abaixo uma pintura renascentista com a técnica de perspectiva. É a Escola de Atenas, afresco de Rafael, do século XVI. Vocês verem como a gente consegue ver profundidade. Parece que é 3D, quem está vendo lá atrás. Que a gente consegue perceber a dimensão desse local. Ó, aqui a gente pode ver nessa imagem perspectiva, como eu já falei, a estética da greco-romana, afinal está reproduzindo uma escola de Atenas, representação de objetos mais próximos da realidade, a gente está vendo aqui, parece realmente quem está vendo um local que existiu, que transmite uma sensação de liberdade de movimento natural para a gente. A gente vem para as duas últimas páginas, 308 e 309, que são para o dever de casa. Dever de casa, vou passar páginas 308, 309 e a 303. Em sequência, 303, 308, 309. Essas 3 páginas ficam por dever de casa. Beleza? A gente encerra aqui o nosso vídeo. Se ainda não está perto do final da aula, a gente vai lá no grupo. Eu vou passar algumas coisinhas para vocês. Aí no próximo vídeo a gente fecha esse capítulo. E com certeza deve dar um tempinho para a gente fazer uma pequena revisão para a prova. Beleza, turma? Encerrado.